nosso universo e o nosso pensamento em todos os momentos. Nós leremos hoje o Efésios, capítulo 6. Pastor Bruno, ele está um pouco enfermo, que houve um inchaço na boca dele, ele não está conseguindo nem falar direito. E ele está no médico, foi para o médico agora de manhã, pediu para que a gente trouxesse alguma coisa aos irmãos aqui, juntos. Vamos então tentar, né? Vamos falar de Jesus, né, Luiz Henrique? Falando dele, ele faz presente. E ele pediu para que nós lembrássemos dele em oração. O irmão Renato já orou. Nós cremos no poder da oração, mas estejamos nós orando pelo servo do Senhor. O inimigo ataca de todos os lados, né? Mas o inimigo não pode impedir as bênçãos que Deus tem para nós. Nós cremos, então, que Deus o abençoará e fará com que tudo aquilo cesse, né? Vamos ler, então, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Senhor nosso Deus, soberano Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor possa vivificá-las no nosso coração e que nós possamos, sim, tomar esta armadura de Deus e estarmos, então, bem equipados, Senhor, prontos para o combate, prontos para a batalha. Abençoa, portanto, a todos nós que aqui estamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Bom, irmãos, este versículos que lemos aqui em Efésios, capítulo 6, nos fala de uma armadura. Outro dia o pastor Bruno falava conosco aqui sobre a intercessão, e creio que muitos aqui devem se recordar, e ele falou que enquanto nós nos pomos a orar, a igreja está recebendo uma blindagem. Eu gostei muito dessa expressão, uma blindagem. Nós vemos aí os carros blindados, né, para transportar os dinheiros aí de banco para bancos. Vemos carros de pessoas famosas blindados. E a blindagem protege contra tiros, né? Mas agora o interessante é que existem os níveis de blindagem, né? O irmão Alarcón, meu pai, ele sabe disso, outros certamente sabem. E isso é regulado pelo Exército Brasileiro. Então, o que ele faz? Ele regula a quantidade de blindagem que cada veículo pode ter. Às vezes, a gente pensa assim, o carro é blindado, não vai ultrapassar um projétil de um fuzil, mas depende da blindagem dele, né? Aí, quando o pastor disse sobre a blindagem aqui, eu comecei a pensar nisso. O que é uma blindagem? É estarmos protegidos contra alguns ataques, né? O carro ali ele é protegido, às vezes, contra um tiro de 38, de uma .40, alguma coisa assim, né? Mas a blindagem, quando nós, então, nos pomos a orar e recebemos essa blindagem especial,
tomamos esta armadura de Deus, como diz aqui em Efésios, certamente nós estamos protegidos contra todas as astúcias ciladas do diabo, como o próprio versículo se propõe aqui. Então, pensando nos ataques que o inimigo muitas vezes vem contra nós, não é que aquele carro blindado que está transportando malotes do banco não vai ser atacado, às vezes ele é atacado, né? Às vezes ele é atacado, mas o objetivo do inimigo que o atacou, às vezes é frustrado, porque ele está blindado, porque existem pessoas ali também preparadas para responder aos ataques. Assim também somos nós. Não é que nós não seremos atacados, mas uma vez que a igreja, como ele disse, a igreja blindada, né, recebendo essa blindagem do Espírito Santo, quando nós vemos um irmão, quando nós vemos alguém de nós sendo atacado, nós temos outros ao nosso lado preparados para responder àquele ataque do inimigo. E certamente que o inimigo pode, às vezes, ferir o valente de Deus, né? Como o nosso pastor está ali, eu pensei, a hora que eles me ligaram hoje de manhã, eu pensei nisso. Falei, bom, ele pediu para que nós lembrássemos dele em oração, aqui também, no dia da intercessão, porque o diabo ataca de todas as formas. Ele tem vindo, tem pregado a palavra, nós temos sido muitíssimo abençoados através das palavras que aqui têm sido ministradas, né? Que Deus o conserve cada vez mais, mas precisa de nós sermos aqueles que estamos ao lado dele, né? Preparados para que, quando o inimigo vier, nós estejamos preparados para responder os ataques do inimigo, para que não atinja o servo do Senhor. E é assim que nós estamos aqui nesta manhã, já oramos por ele, cremos que o posicionamento de cada um de nós aqui, de cada um de vocês aqui na igreja, prova isto, prova que nós estamos aqui recebendo esta armadura, recebendo esta vestimenta do Espírito Santo, para que então nós possamos ajudar o nosso pastor a cuidar de nós, né? O nosso pastor é Jesus, é claro, mas ele usa o homem. Enquanto ele está usando o homem, e nós, junto com ele, somos ovelhas obedientes, às vezes tem algum rebelde que possa tentar dar uma pisadinha fora, mas ele, como bom pastor, estará indo ali, curando as feridas, e nós todos juntos estaremos ajudando o pastor a conduzir este rebanho, né? E então nós vamos discorrer em alguns trechos aqui da mensagem. Eu preparei um pouco rápido, mas falar de Jesus, ele é uma fonte inesgotável, né? E nós podemos citar, ainda que não fique muito na ordem das palavras aqui, mas só de nós estarmos falando dele, ele vem, ele entra em cena, ele cura, ele liberta, né? E ele faz o que nós precisamos. Então, a primeira mensagem não poderia deixar de ser chamando Jesus à cena, porque nós não somos nada, né? É ele que é tudo em nós. Mensagem chamando Jesus à cena, no versículo, ou melhor, no parágrafo 58, o irmão Branham diz aqui: agora, não é estranho exatamente como é agora, quando estamos chegando ao fim. Agora, não é estranho? Nós podemos falar sobre quão grande ele é, que nós estamos fazendo, falando quão grande ele é, né? Falamos quão grande ele é em nossa igreja, podemos contar quão grande ele é, e quando testificamos, nós contamos para os nossos empregados, patrões, quão grande ele é. Nós contamos às pessoas na rua quão grande ele é. E quando o problema surge, nós ficamos confusos. Aí que está a falta da armadura, aí que está a falta de não ser revestido do poder de Deus, porque nós testificamos enquanto tudo está bem. Nós falamos que ele é grande, nós contamos as maravilhas, mas e quando surgem os problemas? Nós ficamos confusos, diz o profeta aqui. Nós somente vê as coisas que nós o vimos fazer, as coisas que nós sabemos que ele faz, e deixa uma pequena doença, um pequeno problema atingir nosso lar. E observe o que acontece, tudo se acaba em pedaços. Despreparados, né, irmão Heber? Não estamos equipados, porque se estiver equipado, o bom soldado na batalha, nós já ouvimos muito falar isso aqui, às vezes ele perde
uma luta, mas ele não perdeu a batalha. Às vezes o inimigo vem com as suas setas e atinge. Sim, podemos ser feridos, irmão Márcio. Podemos, às vezes, dar uma fraquejada, mas quando nós estamos revestidos dessa armadura, o que acontece? Nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele está conosco. Aquele problema não nos fará desanimar jamais. Pelo contrário, quanto mais o inimigo atira suas setas, mais nós vamos contra o inimigo, mais nós nos posicionamos no corpo, e aí nós vamos, lutamos, e a vitória é daqueles que lutam. Nunca pare de lutar. Tem um hino muito bonito assim, não sei se você sabe e poderia cantar ele. Nunca pare de lutar. Aí o hino diz do valente de Deus, né, que depois de grandes vitórias, às vezes vêm os ataques, mas nunca pare de lutar. E quando nós, então, estamos lutando, revestido da armadura de Deus, nós não vamos parar por qualquer problema, por qualquer ataque do inimigo, não, isso não nos fará desanimar. Ainda que eles o tivessem visto fazer tantas coisas, vou voltar um pedacinho aqui, deixe pequenas doenças e pequenos problemas atingir nosso lar, e observe o que acontece, tudo se acaba em pedaço, toda a esperança se acaba. Ainda que eles o tivessem visto fazer tantas coisas, tudo foi esquecido quando o problema chegou. Como agora nós temos visto este grande reavivamento, nós temos a história de outros grandes reavivamentos, nós temos sua palavra, nós sabemos estas coisas, e algumas vezes os problemas vêm e nós não sabemos como remediá-los. Agora, o que estamos temendo? O que são as coisas para nós? Ele está nos testando para ver o que faremos com isto. Deus permitindo, né, o inimigo nos atingir para ver o que nós fazemos. Ontem o irmão Josué falou uma palavra muito própria aqui no culto de jovens que estavam aqui, lembra? Sobre as fraquezas, né? E sobre os ataques do inimigo. O inimigo ataca de todos os lados. O inimigo, né, às vezes usa até da nossa fraqueza e Deus permite assim acontecer. Mas Deus perdoa as nossas fraquezas, não é isso, irmão José? Deus perdoa as nossas fraquezas, porque as nossas fraquezas é aquilo que nós não queremos fazer, é aquilo que nós estamos lutando para não fazermos. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que não quero, isso está comigo. Mas, quando nós cometemos as nossas fraquezas, nós chegamos diante de Deus, pedimos a Ele misericórdia, Ele reconhece, o filho sempre volta, o filho sempre está ali, diante do pai, pedindo, ó pai, errei mais uma vez. É o filho, né, tentando, né, irmão Hebe? Nós que temos filhos sabemos disso. Às vezes quer fazer uma coisa, acha que está fazendo uma coisa muito boa, quando vai ver, fez alguma coisa que não convinha. Mas nós, como pai, nós temos que aconselhá-lo, nós não podemos repreender por aquilo, é uma fraqueza que ele cometeu. E assim é Deus conosco. Muitas das vezes nós queremos acertar, muitas das vezes nós queremos fazer o certo, mas às vezes a gente comete um deslize, às vezes nós erramos em alguma coisa, e Deus permite que nós erremos, até mesmo para que a carne não cresça, até mesmo para que nós não achemos que nós somos o autossuficiente, para que Ele possa vir e mostrar que nós somos o eterno dependente dEle. Observe, Ele lhe disse, agora, se vocês não podem crer em mim, Jesus falando às pessoas naquela época que ele estava aqui, né? Creiam nas obras que eu faço, elas testificam quem eu sou. Eles deveriam ter sabido isto, mas não souberam. Ele era Deus quem criou, o Criador dos ventos e do mar. E se ele pôde criar os ventos e o mar, não poderia ele muito mais fazê-los obedecer a sua palavra? Aí ele está falando dos discípulos, quando então aquela tempestade alcançou o barquinho ali, né? O Marcos cantou aqui, o vento balançou o meu barco. Deus permitiu aquilo acontecer, Deus estava ali no barco dormindo, né? Jesus estava ali, mas aí o profeta diz aqui, parágrafo 67, chamando Deus à cena. Ele era Deus quem criou, o Criador dos ventos e do mar. Se ele pôde criar os ventos e o mar, não poderia ele muito mais fazê-los obedecer a sua palavra?
Se ele criou todas as coisas, não pode ele fazer todas as coisas lhe obedecerem? Vamos lembrar também que ele criou nossos corpos. Eles também terão que obedecer a sua palavra. Ele criou o nosso corpo. Então, nosso corpo também tem que obedecer à palavra de Deus. Bem, você diz, se eu pudesse estar seguro disto, bem, nós estamos seguros disto. Ele está aqui para provar isto. Eles têm que obedecer. Lembre-se, ele tem. Quando fomos colocados lá, não éramos nada senão uma colher de cinzas. Ele prometeu nos levantar das cinzas. Ele prometeu levantar nossos corpos. O corpo tem que obedecê-lo. E ainda quando nós morremos, nós descansamos seguro que seremos levantados, porque ele prometeu que faria isto, e sua promessa é sua palavra, e nós cremos. Você crê na ressurreição do corpo? A congregação responde amém. Com certeza. Se você não crê, você não é um cristão. Então nós cremos que ele nos levantará no último dia. Ele prometeu fazer isto. E o que é isto? Esta é a sua palavra. E é ali onde firmamos todas as coisas que temos bem na palavra. E então, quando vem o tempo em que nós vemos a palavra sendo identificada estar conosco, então agimos como os discípulos. E outra vez, quando eles estavam no mar, eles estavam a ponto de afundar. Eles viram Jesus vir caminhando sobre as águas e ficaram com medo. Eles disseram, é uma assombração, é assustador, com medo que fosse um espírito. E eles gritaram de medo. A única coisa que podia ajudá-los, a única coisa que poderia ajudá-los, quando Jesus andou sobre o mar ali, o mar, as ondas, agitando, só Jesus poderia ajudar, e eles ficaram com medo quando viram que Jesus vinha, andando sobre as águas, pensando que era um espírito. E assim é hoje, quando a única coisa que pode ajudar as pessoas, e elas têm medo dela, ele disse, não temais, sou eu. Ele fala com você, como você saberia que é ele? Ele é identificado pela sua palavra. Esta é a maneira que ele se identificou a primeira vez. Esta é a maneira que ele se identifica cada vez pela sua palavra. Observe, depois que esses discípulos se encontrarem no fim, deve ter ficado claro para algum deles que o Criador ainda estava com eles. Eu espero que isso aconteça conosco nesta manhã, porque Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo. Então, o que eles fizeram? Eles acordaram Jesus. Vá, acorde Jesus, acorde-o, chame-o à cena. Ele é chamado muito facilmente, que maravilha. Só chamar por ele, chame por Jesus. Ele é chamado muito facilmente. Os discípulos o chamaram e ele acordou e repreendeu a tempestade, repreendeu o vento, fez com que tudo aquilo se acalmasse, porque ele é o nosso refúgio. Ele é esta armadura da qual nós precisamos nos revestir dia após dia. E quando revestido então com esta armadura, vem os ventos, vem as tempestades, vem os problemas, e ele está no controle do barco, né? E aí nós não temos o que temer. Nós, como seres humanos, é claro que às vezes ficamos até um pouco abatidos, mas quando nós sabemos e temos convicção, certeza de quem está no controle, quem está à frente da batalha, e quando nós estamos, então, revestidos desta armadura, não há problema. Vamos à luta, vamos lutar, vamos enfrentar o inimigo, né? Como dizia aquela passagem lá do irmão onde ia ter um culto, aquele rapaz disse, se eu tenho que vencer, eu tenho que lutar. Quando alguém chegou e falou, não, você vai ter que me vencer se quiser ter esse culto aqui na cidade. Ele tirou a camisa e falou, se eu quero vencer, eu tenho que lutar. Então, a vitória não vem para quem não luta. Mas nós temos o sumo sacerdote que intercede por nós, nós temos
o nosso Deus à nossa frente, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele está à frente da batalha. E nós, como fiéis soldados, né? O soldado ele é muito obediente, o soldado covarde que recua na batalha, ele comete até crimes. Assim é lá fora. Quanto mais nós aqui, se nós formos um soldado mau, se nós formos um soldado que retrocedemos diante da batalha, nós não somos dignos de estar no exército de Jesus, né? E aí o irmão Branham diz, mensagem, a maior batalha jamais pelejada, parágrafo 98. A maior batalha que jamais se tem efetuado está agora mesmo a ponto de começar. Certamente assim é. Lhe tenho visto fazer tantas coisas, lhe tenho visto revelar e descobrir coisas quando me tem dito, será desta e daquela maneira. Logo vê-lo suceder exatamente como disse. Branham está falando aqui de como Deus revelava para ele as coisas e depois cumpria exatamente como ele disse que aconteceria. Ele é Deus, ele sempre tem provado dessa forma, né? E quando nós estamos na linha da palavra, ele revela para nós e ele cumpre a sua palavra. Né? Logo vê-lo suceder exatamente como disse. Olho para trás e digo, quem é este grande capitão? Eu não olho para ver se é o doutor fulano de tal, eu olho para ver o que diz o capitão. Não tem outra voz, não tem um segundo comando. O comando é só do capitão, é só do nosso eterno Deus. Ele é o capitão de nossa salvação, aleluia. Que é a salvação? É a libertação, glória. Ele é o capitão de nossa libertação. O grande momento de a carga está à mão, aleluia. Os soldados estão com suas armaduras brilhando, com seus estandartes de cores, a armadura de Deus, revestindo de toda a armadura de Deus. Os soldados estão com as suas armaduras brilhando nesta manhã. A fé e a dúvida estão se colocando em ordem para a batalha neste tabernáculo. A dúvida está de um lado e a fé do outro. Soldados, ocupem cada um seus lugares. Aleluia, nosso capitão, a estrela da manhã nos guia para adiante. Ele nunca tem retrocedido. Glória a Deus. É bom sabermos disso, né? Que Ele está sempre na frente da batalha. Qual é o problema que nós estamos confrontando nesta manhã? Qual é a batalha que está vindo contra nós? O capitão, ele não retrocede jamais, ele está ali à frente, né? E ele nos chama, vamos, soldados, vamos, empunhe esta armadura, reveste-se de toda esta armadura de Deus e vamos à batalha. Ele nunca tem retrocedido, ele nem sequer conhece a palavra retirada. Ele não tem por que retroceder, amém, certo. É a maior batalha jamais pelejada. Isso é o que está sucedendo aqui dentro agora mesmo, entre a vida e a morte, sim, Senhor, entre a cura e a enfermidade, entre a fé e a dúvida, irmão, entre a liberdade e a escravatura, a batalha está rugindo. Soldados, façam brilhar suas espadas, tirem o brilho de suas armaduras. Deus está preparando os seus soldados, amém. Deus também unge o seu exército. Glória a Deus. Deus unge o seu exército. E é o capitão que não conhece derrota. É o capitão que disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele disse, não vos deixarei, voltarei para vós. Ele está conosco todos os momentos. Aí nós poderíamos dizer, qual que é o problema que nos desafia? Qual que é a enfermidade que pode parar diante do poder deste nosso Deus? O que é que vem? É o desânimo, é a fraqueza, é o comodismo. O que está tentando nos impedir de alcançarmos a vitória? A vitória é nossa. O capitão está à frente da batalha. Aleluia. Deus também curará você aqui mesmo, nesta atmosfera cheia do Espírito Santo, onde Ele lhe tem enviado. Deus lhe dará, se somente creres, amém. Mas você tem que abrir os canais da alma e do corpo, todos os sentimentos,
a consciência, etc. Permita que a palavra de Deus penetre em primeiro e governe essa mente, porque ali é onde está o campo de batalha. A mente, como que a nossa mente nos trai tantas vezes? Quando nós, então, começamos a razoar diante das promessas de Deus, a fé, ela chama as coisas que não são como se já fosse. Assim foi com Abraão, assim foi com tantos outros fiéis que estão ali na galeria dos heróis da fé. Pela fé, eles alcançaram a vitória. Agora, muitas vezes, nós começamos a dar lugar à mente, ao arrazoamento. Por que isto? Por que aquilo? As pessoas fazem isto, as pessoas fazem aquilo, e tudo parece ir bem, e nós vamos à igreja, e isto, e aquilo outro, mas nós estamos num campo de batalha, e o campo de batalha está sujeito a haver combate, a haver enfrentamentos. Então, nós temos que enfrentar, nós não podemos recuar, e é por isso, as pessoas que não estão no campo de batalha, elas podem, às vezes, até desfrutar de momentos que parece que é regozijo, né? Aí eles não estão esperando o rapto mais, eles não estão esperando a volta de Cristo mais, porque há prosperidade, porque há curas e há muitas outras coisas mais. Mas nós não, nós estamos na batalha buscando por um lugar, como Abraão fez, cujo artífice e construtor é Deus, por uma cidade eterna, pela vida eterna. E quando nós estamos, então, no campo de batalha, nós temos que estar preparados que a qualquer momento os ataques vêm, que a qualquer momento o inimigo, com a sua sutileza, vai nos atacar. Mas aí nós lembramos do sentinela novamente. Quando ele está ali na torre, preparado, de olho, ele avisa quando o inimigo está aproximando. E aí sim, os soldados prontos para o combate, vai contra o inimigo e não tem chance do inimigo fazer qualquer mal ao povo de Deus. Nós somos este povo que estamos aqui para vencermos. Nós somos os vencedores. Mas para isso nós temos que empunhar a nossa espada. Alguns dizem, se eu pudesse sentir a glória de Deus caindo, isto não tem nada a ver. Abra essa mente, porque ali está o campo de batalha, ali é onde a batalha ruge, ali está nas primeiras filas a mente. Abra sua mente e diga, eu duvido de minhas dúvidas, agora mesmo estou duvidando de minhas dúvidas, eu estou crendo na palavra de Deus, aqui vem o Satanás. Então, algo vai acontecer, seguro que sim, duvidando da própria dúvida, crendo somente na palavra de Deus, e aí sim, algo tem que acontecer. E interessante que, às vezes, a gente tem que usar, né? O pedreiro usa a área de serviço dele, o militar usa a área dele, cada um de nós usamos um pouco para atribuir o que o próprio profeta diz aqui. Pensemos nós, um soldado, com a mente cheia de problema e com medo de enfrentar ali aquela situação em que ele foi chamado para enfrentar, ou aquela batalha. Então, o campo de batalha é a mente, diz o profeta aqui. Da mesma forma, com um soldado que vai... Nós vemos aí notícias, né, sempre a mídia sempre explorando as atitudes de policiais, das forças públicas, né, que vai, às vezes, combater aí uma manifestação e usa determinados artifícios para combater. Aí nós podemos dizer, aquilo ali são soldados despreparados que estão com a mente, deixa a mente colocar um pânico, né? Eles não sabem como agir. Mas aí nós, quando somos o soldado bem treinado, estamos de olho somente no capitão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, quando vem a batalha, quando vem a luta, nós vamos obedecer o que Ele determinar que nós façamos. Nós não teremos a nossa cabeça em pânico, a nossa mente em pânico. Não, Deus disse isto e está estabelecido. Deus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é nisto que eu creio. Ele disse que estaria comigo nessa batalha e Ele está. E é por isso que eu não vou voltar atrás, e é por isso que eu não vou desanimar. Você, o jovem aqui na igreja, o irmão aqui, mas tantos problemas têm me acontecido. Eu gosto muito, eu já falei muitas vezes aqui,
o profeta falar o que Deus dá para o cristão. Às vezes são lutas, às vezes são muitos problemas, mas ele faz isto porque, lembrando o irmão Josué de novo, não nos veio tentação, né? Você leu aqui ontem, senão humana. Deus primeiro equipa o seu filho, depois ele deixa que o inimigo venha. Por quê? Porque nós estamos equipados. Uma vez equipado, não nos vem tentação acima do que podemos suportar. Esse problema que você passa, o problema que nós passamos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele está conosco. E quando Ele está conosco, a vitória é certa. Ele está ali firme e governa o seu exército como grande capitão. Tal como Moisés ali sobre o monte com os braços levantados, enquanto Israel estava pelejando, abrindo o caminho com a espada, ele se manteve com as mãos levantadas até que se pôs o sol. Tiveram que ele ajudar-lhe sustentando seus braços no alto. Moisés foi um tipo de Cristo, e para assegurar que suas mãos ficassem levantadas, foram cravadas sobre a cruz. Então, ali, quando os filhos de Israel estavam em batalha, Moisés, com as mãos levantadas, orava, intercedia pelo povo, e ali eles prevaleciam diante da batalha. Foi necessário, como os braços de Moisés já estavam até cansados, que fossem sustentados, fossem segurados, seus braços levantados para o povo ter vitória. E o irmão Brana aqui se compara com Jesus Cristo lá no Calvário. Tiveram que ajudar-lhe, sustentando seus braços no alto. Moisés foi um tipo de Cristo, e para assegurar que suas mãos ficassem levantadas, foram cravadas sobre a cruz. Aleluia! A cruz, Jesus com os braços abertos ali, para que então eu, você, nós tivéssemos vitória. E agora tem subido sobre todos os baluartes da glória, com seu vestido ensanguentado, e está ante Deus, o nosso grande general, com os braços abertos, ensanguentado. Agora ele tem subido, ele está no seu trono, olhando para cada um de nós e dizendo: filho, eu te ajudo. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua luta? Simplesmente mantenha na linha de batalha, simplesmente mantenha na sua posição, simplesmente mantenha no seu lugar, que eu te ajudo, eu te sustento. Com o seu vestido ensanguentado, e está ante Deus, à destra da sua majestade. A batalha é para todo soldado, e cada um deve abrir o seu próprio caminho, sem importar o que suceda. Com a palavra de Deus, assim se abrirá o caminho para a liberdade. Amém. Cada um tem que abrir o seu próprio caminho. Que caminho é este? O caminho para a nossa liberdade, o caminho para a nossa vitória, o caminho para nós encontrarmos com Ele. Isto me enche o coração de gozo, saber que, apesar de estarmos na batalha, já pensou aquela pessoa quando está só? Muitos aqui já devem ter passado por situações assim, como eu também já passei. A gente está sozinho, distante de todo mundo, não conhece ninguém. Às vezes a gente entra num determinado problema. O quanto a gente almejava ter alguém ao nosso lado, uma pessoa que pudesse nos ajudar um pouquinho. Mas Ele, o nosso grande Deus, Ele não nos desampara jamais. Ele nos ajudando, Ele estendendo as mãos, Ele nos fortalece de tal forma que Ele então nos permite abrir caminho aonde não há caminho, né? Olharmos para cima. O pastor pregou uma mensagem aqui, eu gostei demais, quando ele falou: um puxa de um lado, outro puxa de outro, outro puxa de outro. Ele falou: vamos, irmãos, me ajude, vamos puxar para cima. Nossa via de escape é para cima, né? É para Deus. Ele diz: quando vedes essas coisas acontecendo, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Então a nossa redenção vem do alto. Ide dizei aos meus discípulos, 134, quantas vezes ele tem assentado no banco com você, quantas vezes ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas, e você não o reconheceu, quantas vezes ele estava no volante, quando você quase foi morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era ele, como ele estava com você, quando o barril estava vazio e a botija estava vazia e não havia nada para as criancinhas,
como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta, seja lá o que fosse, aquele era Cristo. Ele está vivo hoje, ele não está morto, mas ele vive. Graças a Deus. Quantas vezes ele tem assentado conosco, quantas vezes ele tem nos socorrido, quantos problemas nós temos entrado, enfrentado, e ele está ali, ele assenta conosco. Oh, irmãos, é maravilhoso. Eu gosto muito de meditar em letras de hino, e existe um hino que diz do mar tempestuoso, e ali aquele barquinho indo, e as pessoas ali, né, no hino, fazendo uma encenação do que diz o hino, e o barco sendo agitado, como estava aquele barco lá com os discípulos, sendo agitado de um lado para o outro, mas aí aquele hino diz, ele diz para você, eu te ajudo. Aí ele fala, se simplesmente você conseguir continuar navegando, mesmo que este mar esteja tempestuoso, há sim um porto seguro, de águas tranquilas, né? E é lá que nós pretendemos chegar, é lá que nós iremos chegar. E quando nós chegarmos neste porto seguro, ali as águas são tranquilas, ali não há ondas que querem naufragar a nossa embarcação, ali nós não veremos nosso irmão fraquejando, querendo desanimar na estrada da vida, ali nós não veremos nenhum se desviando para apanhar as florzinhas das atrações do mundo aí fora. É isto que nós precisamos, então, é ficarmos firmes ali. Ele está sentado no banco conosco, ele tem nos livrado de tantas quedas, nós somos testemunhas disto. Eu leio o texto aqui na Bíblia onde diz, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, e eu começo a pensar, nós aqui hoje, em pleno século XXI, estamos rodeados de grande nuvem de testemunha. Você, irmão, que luta, você, irmã, que tem enfrentado problemas, mas está firme aqui na igreja, dia após dia, vem, ora com toda a força, sai de uma oração e de repente o inimigo ataca, né? O valente de Deus sendo atacado, mas no outro culto você está de volta aqui. Esta é uma testemunha viva de que Deus está trabalhando no nosso meio, de que Deus está conosco. E se Deus está conosco, então o barco não vai naufragar. Aleluias, graças a Deus. Então ele assenta com você, sinta ele assentando com você, durante os problemas, durante o momento em que vêm as lutas, em que vêm os problemas. Ele é aquele general que não... O capitão, como diz o profeta na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, ele não deixa o seu exército sozinho, ele está sempre junto. Você vai lutar, você tem uma batalha a vencer, mas eu estou à frente com você. Eu não te desamparo, eu não te deixarei, nem te desampararei. A única coisa que ele requer de nós, como todo bom oficial que está à frente de um exército, é a sinceridade, a obediência, a lealdade. Uma vez leal, uma vez fiel e permanecendo no posto de dever, aí sim, ele está conosco, e se for preciso, ele empunha da armadura e vai lá e fala, pode deixar que eu vou vencer essa batalha por você. Mensagem à Arca, 126. Cristo, nosso Pai, quem fez a arca com seu próprio sangue, está dentro da arca, tendo companheirismo com cada crente. Então, ele fez uma arca. O que é a arca? Hoje, nós estamos dentro da mensagem. A mensagem é a nossa arca. Lá no tempo de Noé, foi a arca, literalmente, que ele construiu. Mas hoje, a arca é a mensagem. E Cristo, nosso Pai, quem fez a arca com seu próprio sangue, está dentro da arca, tendo companheirismo com o crente. Igualmente, todos os filhos e todos os animais ouviam a pregação de Noé, enquanto o julgamento estava sendo derramado, a arca movendo-se para frente e para trás nas ondas. Aí ele está falando da arca mesmo na época de Noé, sendo testada de lugar a lugar. Noé disse, filhos, fiquem quietos, Deus fez esta arca. Ela foi construída de acordo com as suas instruções. Ela pode suportar tudo que o diabo mandar contra ela. Noé na arca, pregando, tirado do julgamento. E a arca, construída de acordo com
as instruções de Deus, ela podia suportar todas as pressões, ela podia suportar tudo, a armadura de Deus, que vem os dardos inflamáveis do inimigo e não atinge, que vem as setas do inimigo, né? Encontra ali, então, aquela blindagem e não pode ultrapassar. O pequeno Moisés ali, olhando para o brilho das estrelas no céu, à noite, quando o vento soprava, e um lamento passava através dele, atravessando os lugares, o velho Nilo saltando e os crocodilos indo para perto da cesta, aleluia, salvo, protegido, permanecendo era uma expiação entre ele e todos os temporais e os fortes ventos que o diabo poderia mandar. Nada podia transformar aquela pequena arca. Ele flutuou do começo ao fim, a arca que Moisés foi colocado ali no rio Nilo. Os crocodilos não puderam atingir. Aí nós voltamos aqui, o plano de Deus na vida do cristão. Ele não deixa que o cristão se perca. Ele não deixa que nós venhamos a vacilar. O propósito dele na vida de cada cristão há de ser cumprido. E ali, então, ele protegendo Moisés no rio Nilo, né? E ele flutuou, então aquela arca flutuou do começo ao fim. E eu posso ver o grande Espírito Santo permanecendo acima dela. Eu posso ver os anjos de Deus acampados ao redor com a sua espada desembainhada. Não, Senhor, nada irá tocá-la. As espadas do anjo de Deus desembainhada, protegendo o servo dele, protegendo o filho dele. Eu posso ver o diabo tentando afundar a arca ali, e Noé cantando, Jesus, mantenha-me próximo à cruz, ou algo assim. Todos os demônios no inferno não poderiam tomá-la, porque ela foi construída de acordo com as instruções de Deus. Havia uma expiação permanecendo entre o julgamento e a misericórdia. Glória a Deus, havia um julgamento, uma expiação permanecendo entre o julgamento e a misericórdia. Enquanto você estiver em Jesus Cristo, não há nada presente, nada futuro que possa alcançar a sua alma, nem separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. O diabo enviará cada vendaval no inferno e o soltará sobre você, porém Deus tem uma expiação permanecendo entre você. Ele o fará flutuar cada onda, graças a Deus. Que expiação é esta? É o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Esta é a expiação que permanece por nós. E não há como, irmãos, não há como. Porque, né, nós passamos por tantas crises, por tantas batalhas. Está aí cada um de nós no nosso posto de dever, no nosso lugar. É porque há essa expiação que permanece por nós. Quando o Espírito Santo, sendo o poder do Espírito Santo e fogo derramado sobre o crente, através do sangue de Cristo, faz uma expiação ali para ele, ele está salvo de todo julgamento divino. Isto inclui enfermidade. Sim, Senhor, absolutamente. Não quer dizer que você não será empurrado de um lado para o outro, golpeado, ferido. Isto não fará isto, mas muitas são as aflições do justo. Muitas vezes, quando a arca for sacudida desta ou daquela maneira, mas o Senhor livrará de tudo isto. Que venham as tempestades, que venham os problemas, que venham as lutas, enfermidades, nada, absolutamente nada, pode nos derrubar, pode nos impedir alcançarmos a vitória, né? Deus está ali, a expiação permanece em nosso favor, e nós estamos então debaixo daquele sangue. O irmão Brana conta aquela experiência que ele teve com aquela senhora no bar ali, né? E quando os irmãos devem se recordar, quando ele disse, por que Deus não varre uma coisa dessa do mundo? De repente ele teve aquela visão, e o sangue rodeando o mundo. E depois, o que eu quero chegar é isso, quando ele disse, aquele sangue me protegia, ele servia como um para-choque, todas as vezes que as setas do inimigo vinham, todas as vezes que o problema vinha, ele servia como um para-choque e impelia o inimigo para longe de mim. Esta é a expiação, este é o lugar de segurança, este
é o aprisco onde nós, ovelhas de Jesus, devemos estar. É debaixo do sangue. Ah, sangue precioso, né? O sangue que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que nos protege de todo pecado. Oh, sim. Aí nós poderíamos dizer, por quê? Vamos mergulhar neste sangue. Vamos trazer nossa família para essa dimensão gloriosa. Vamos trazer a nossa igreja, vamos trazer o nosso pastor, vamos estar todos nós neste aprisco seguro, mergulhados no sangue de Jesus Cristo. Que sangue precioso, né? Aquele sangue que cura, aquele sangue que liberta, aquele sangue que nos dá vitória. E nós poderíamos colocar este sangue como esta armadura de Deus em nosso favor, né? E nós estamos, então, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Por isto nós temos caminhado até aqui. Por isto, as setas do inimigo, às vezes, até têm dado uma esfoladinha na nossa armadura, mas não nos têm atingido completamente. Os ataques do inimigo não são mortais contra nós, porque nós somos destinados a vencer. E a vitória, ela já foi conquistada no Calvário. Oh, sim, meus irmãos. Você vai cantar aquele hino? Tem condições? Então, antes que o irmão Marcos cante o hino, é o que vem para tentar ferir o valente de Deus, eu gostaria aqui, para nós irmos caminhando para a finalização, a mensagem lembrando-nos do Senhor, parágrafo 89. Mas, eu gostaria de dizer uma coisa: se eu puder esquecer o que fui e lembrar-me do que Ele é, se eu puder me lembrar de Jesus, se eu puder me lembrar dele na cruz, a expiação, se eu puder me lembrar do que ele fez por mim, se eu puder me lembrar da hora que ele lavou meus pecados e me deu o Espírito para me guiar, então sou levantado acima de tudo que sustém esta terra, sou levantado acima de toda coisa terrena, em lugares celestiais em Cristo Jesus, onde posso ter comunhão com ele, lá em sua presença, esquecendo-me do que fui, esquecendo-me de todos os meus pecados e de tudo, porque eles estão no mar do esquecimento, os pecados estão no mar do esquecimento, esquecendo-me de todo o meu passado, esquecendo-me de tudo e lembrando-me que Ele me tornou seu por sua própria morte. Ele ocupou o meu lugar e eu que não tinha direito de ir a lugar nenhum senão para o inferno, ele ocupou o meu lugar e ele me levantou do inferno. Ele foi lá por mim e ele venceu o diabo lá no inferno por nós. Ele foi lá por mim. Ele ocupou o meu lugar e ele me levantou do inferno. Ele me levantou por sua graça abundante, até que agora somos filhos e filhas de Deus e sentamos em lugares celestiais em Cristo Jesus, sempre regozijando e lembrando dele, o qual nos trouxe seguramente até aqui, e com fé que pulsa em nossas mentes, em nossas almas, empurrando-nos por sua graça, ele nos levará adiante. E pelos olhos da fé vejo a escritura dele cumprida. A todos que dantes conheceu, ele chamou. E a todos que ele chamou, ele justificou. E a todos que ele justificou, ele glorificou. Portanto, com isto no pensamento, encontro-me na congregação das pessoas, onde o Espírito de Deus está, e são ressuscitados para sentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, esperando a hora quando esta vil figura de vida humana, que possui uma pulsação mortal e que tem que parar algum dia, quando será mudada e receberá um coração do Espírito, que baterá no decorrer de todo o tempo incessantemente, além disto, sem doença, sem sofrimento, sem idade avançada ou qualquer outra coisa. Lembre-se de Jesus quando o barril ficar vazio em casa e não houver mais farinha. Lembre-se de Jesus quando o médico disser que não há mais chance. Lembre-se de Jesus quando o diabo tenta você. Como cantamos o nosso hino de despedida, quando as tentações aparecerem em nosso redor, respire aquele santo nome em oração. Nosso Santíssimo Pai,
temos gozado intensamente a presença do Espírito Santo, ao ter mostrado para nós a palavra da vida, como nós lembramos da cova do qual fomos escavados, e agora fomos tirados desta cova, moldados como filhos de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Lembro-me dele quando um médico olhou-me no rosto e disse: será só mais alguns minutos. Lembro-me de Jesus quando eu estava no altar chorando por misericórdia e minha alma estava sobrecarregada. Lembro-me da carga que me deixou. Jesus levou minha carga. Faz alguns meses, sentado no banco, olhando pela escopeta no cano de uma espingarda para atirar num alvo, e Satanás deve ter pensado: esta é a minha oportunidade. E quando a espingarda explodiu, o cano e a coronha e a ação da espingarda foram para todo lado, e o fogo voou em torno de mim, e tentei ficar de pé, e o sangue jorrando. Lembrei-me que foi Jesus. Quando o médico, quando ele olhou e não viu nenhum dano, ele disse: a única coisa que sei é que o Senhor deve ter se encontrado ali também, protegendo o seu servo. Ele deveria ter ficado destroçado com tal explosão. Oh, Deus, como todos nós lembramos dessas coisas. Aqui ele conta quando ele tentou o suicídio, né? E a arma não explodiu e não atingiu ele. Chegamos à fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel. Abençoa-nos, Senhor, juntos esta noite. Tu sabes o objetivo e o motivo por trás de cada coração que levantou a mão. Tu conheces o desejo e a necessidade, e como teu servo, Senhor, eu venho com eles, e para fora deste tabernáculo agora, por fé, nós vamos além das nuvens e da lua e das estrelas e da branca Via Láctea, e agora chegamos na presença de Deus, e tirado diante de mim encontra-se um altar de ouro, nele se encontra o sacrifício, que lembramos, Jesus disse: apenas pedi qualquer coisa ao Pai em meu nome, e eu o concederei. Não deixe que a nossa fé fale, Senhor, mas deixe-nos lembrar que recebemos o que pedimos e cremos, se crermos, enquanto lembramos que Jesus morreu para nos assegurar isto e para nos garanti-lo. Você se lembra dele? Você o ama? Agora eu quero que nossa pequena mensagem mal falada poderia dizer isto. Paulo disse: o que quer que façamos, façamos no Espírito. Em todas as coisas deveríamos nos lembrar dele. Não tomemos decisão até nos lembrarmos dele. Não façamos nada porque será racional. Se o inimigo bater num lado da face, lembre-nos do que ele fez antes de batermos de volta. Lembre-nos da sua ação. Se houver uma decisão a ser feita, esperemos, lembremos-nos do tipo de decisão que achamos que ele tomaria. Então, seja essa a nossa decisão. Se nos apressamos, lembremos-nos que ele nunca esteve com pressa. Está vendo? Se ficarmos ansiosos demais, lembremos-nos que ele habita na eternidade. O tempo não significa nada para ele, é o motivo e o objetivo de nosso coração. Lembremos-nos dele. Aleluia. Se nós simplesmente pudermos lembrar dele todos os momentos da nossa vida, diante de todos os problemas, certamente que ele fará maravilhas em nosso favor. O inimigo virá, o inimigo poderá vir tentar ferir o valente de Deus, mas nós estamos em Cristo e estamos então atrás desta armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos colocar de pé. Supé, cante de todo o seu coração. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz
que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é, que terrível arma é, usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço e desânimo, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgasta ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Nunca pare de lutar em tempo de guerra. Este é o fiel soldado revestido da armadura de Deus. As ondas vêm, o inimigo vem desanimar. Essa mensagem deixando escapar a pressão, essa última que chegou. Parágrafo 35 até o 38 diz assim: as ondas podem bater e desorientar, e a enfermidade pode vir, a morte pode vir, tudo mais, mas você está seguro para sempre. Cristo, nosso refúgio, o lugar de segurança provido por Deus. Cristo é o único lugar de segurança para aqueles que querem viver. Ele é o único que tem vida eterna. Não há nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum presidente, nenhum rei, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum ministro, nada pode lhe dar segurança senão Jesus Cristo. Ele é o único lugar que pode lhe dar segurança, e Ele é a segurança provida por Deus. Nós podemos prover isto e prover aquilo, e isso cairá, mas quando Deus provê algo, isso é eterno. E esta é a maneira provida por Deus para a nossa segurança em Cristo. Eu amo isto. Quando você está nele, quando os problemas vêm, como enfermidades ou preocupações, desapontamento, Ele carregou as nossas dores,
pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo o que nós precisamos para o resto da jornada está bem aqui no refúgio. Como você entra nesse refúgio? Por um Espírito somos todos batizados neste refúgio. E nós tornamos um membro deste refúgio. Somos cidadãos deste reino com o nosso grande provedor conosco, que provê tudo quando temos necessidade. Apenas confie em sua palavra. E nós, enquanto estivermos aqui, estamos em sua presença. Eu gosto disto. Agora não temos que nos apressar a brigar e agir com o resto do mundo, como o resto do mundo. Aquiete-se. Qual é o problema com o cristão? O espírito do mundo hoje é neurótico, mas este não é o espírito de Cristo. Você já o viu ficar agitado com alguma coisa? Apenas tão calmo quanto ele poderia ser. Ele sabia exatamente onde ele estava posicionado. Oh, que bendita segurança é! Como um bebê coloca sua confiança nele. Como um bebê, coloque sua confiança nele e deixe que ele tome todas as suas preocupações, pois ele cuida de você. Não tente fazer qualquer coisa acerca disto. Ele fará isso já. Ele prometeu que faria isso. Isso é negócio dele. Enquanto você estiver se metendo bem, então ele não pode fazer isto. Mas quando você permite e deixe que ele faça, ele cuidará disto para você. Sim, Senhor. Oh, eu gosto disto. Que perfeita calma o cristão deveria ter. Aleluia. Cada um levante, faça uma oração. Ore em favor do nosso pastor. Ó soberano e eterno Deus, quão grande és tu, Senhor, revestido, Senhor, desta armadura de Deus, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, preparados diante do Senhor, ó Pai, deixando o Senhor trabalhar por nós. É isto que nós queremos. Vem as setas do inimigo, vem as lutas que vierem. Ó Senhor, mas Tu estás conosco. A Tua mão não está encolhida para que não possa salvar. Os Teus ouvidos estão atentos às orações dos Seus santos. Olha para a igreja, Senhor. Olha para cada um de nós. Olha para os Teus fiéis soldados aqui nesta manhã, Senhor. Olha, Senhor, deixe-nos irmos contra cada batalha, deixe-nos irmos, ó Pai, com o Senhor à nossa frente, guiando os nossos passos, dirigindo-nos, ó Pai. Ó Senhor, e não haverá barreira, e não haverá nada que poderá derrubar o cristão. Nós somos filhos da promessa. Ah, sim, uma fonte de sangue que está jorrando em nosso favor agora mesmo. Portanto, nós te pedimos, abençoa os nossos irmãos aqui. Abençoe a cada um de nós aqui, Senhor, e leva-nos de volta em paz para os nossos lares, debaixo da Tua santa e potente mão poderosa, Senhor. E, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos dê um domingo de vitória. Ajude, Senhor, estenda a mão sobre o pastor Bruno ali, Senhor. Abençoa sua esposa e suas filhas. Ó, meu Deus, que ele seja totalmente curado, que ele esteja, ó Pai, cada vez mais revestido desta armadura de Deus, Senhor, e os ataques do inimigo jamais possam lhe atingir. No nome do Senhor Jesus Cristo nós suplicamos. Abençoa o Teu povo aqui, Senhor, e fique com cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Logo mais à noite, se Deus nos permitir, estaremos aqui. E vá revestindo cada vez mais desta armadura. E Deus confirmará as nossas vitórias. Que Deus vos abençoe.